O filho expulsou sua mãe de casa ao saber que ela tinha perdido seu emprego, mas ele não imaginava que ela tinha acabado de receber uma fortuna secreta. Olá, queridas amigas! Antes de começarmos mais essa história surpreendente, deixe aí nos comentários de onde você está assistindo, beleza? E lembre-se de curtir e se inscrever no canal. O sol da tarde queimava as costas de Dona Lúcia, enquanto ela arrastava os pés pela calçada irregular da Vila Madalena. O cheiro de café fresco escapava das janelas abertas, misturado ao ronco distante dos ônibus na rua Aspicuelta. Aos 58 anos, cada passo parecia carregar o peso de 3 décadas de luta. Mas naquele dia, ela sentia um alívio tímido, quase infantil. Depois de anos limpando as casas dos outros, esfregando o chão até os joelhos doerem, ela finalmente estava livre. Dona Clara, sua patroa por quase 20 anos, havia morrido. E com ela o emprego que sustentava a família de Lúcia acabou. Mas havia algo que ninguém sabia ainda, nem mesmo João, seu filho. Algo que mudaria tudo. A porta do sobrado na rua Girassol rangeu quando ela entrou. O ar dentro era quente, abafado, com um leve cheiro de mofo que vinha das cortinas velhas. João estava na sala, esparramado no sofá, o celular na mão, a luz da tela refletindo em seus olhos castanhos. Aos 30 anos ele tinha o mesmo olhar inquieto de quando era criança. Mas agora havia algo duro ali, uma sombra que Lúcia não queria nomear. Mariana, a esposa dele, mexia em algo na cozinha, o tilintar de pratos ecoando como um aviso. "João, cheguei", Lúcia disse, a voz rouca de cansaço. Ela largou a bolsa surrada no chão, o couro gasto revelando anos de uso. "Não vou mais trabalhar para Dona Clara. Ela faleceu." Ele levantou os olhos do celular, o rosto se contorcendo em uma mistura de surpresa e irritação. "Como assim faleceu? E o emprego? Você largou?" "Não larguei, João. Ela morreu. Não tem mais trabalho." Lúcia tentou sorrir, mas o peso daquelas palavras a puxava para baixo. "Achei que você ia gostar de me ter mais em casa." Ele jogou o celular no sofá e se levantou, o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. "Você tá brincando, né, mãe? Era R$2.000 por mês. Como você acha que a gente vai se virar agora?" A voz dele subiu, cortante, enquanto Mariana aparecia na porta da cozinha, os braços cruzados, o olhar frio. Lúcia sentiu o chão tremer sob seus pés, mas não era o chão, era o coração dela, batendo forte, tentando entender. Eu trabalhei a vida inteira para te dar tudo, João. Achei que você ia entender que eu tô cansada. Tenho 58 anos. Entender? Ele riu, um som seco, sem humor. Você acha que eu tenho que entender você virar um peso morto? Um encosto na minha casa? As palavras caíram como facas, e Lúcia recuou um passo, o ar preso na garganta. João, eu te criei sozinha, ela murmurou, a voz tremendo. Quando você estava no hospital em Campinas, quase morrendo com aquele coração fraco, eu larguei meu casamento por você. Trabalhei de dia, costurei à noite, tudo para te ver vivo. Ele avançou, os olhos faiscando. E eu te pedi isso. Você escolheu, mãe. Não coloca essa culpa em mim agora. Se quer ficar aqui, vai ter que ajudar. Mariana tá querendo engravidar, as contas vão dobrar. Você não pode simplesmente sentar e esperar a gente te sustentar. O silêncio que veio depois foi pior que os gritos. Lúcia olhou para o filho que ela carregou nos braços. O menino que chorava de medo nas noites de febre. O mesmo que agora a encarava como se ela fosse uma estranha. Mariana deu um passo à frente, a voz firme como aço. Se não vai trabalhar, é melhor arrumar outro lugar para ficar. Aqui não é hotel. Lúcia sentiu um nó na garganta, mas engoliu as lágrimas. Ela se abaixou, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se para João, os olhos úmidos mas firmes. Você não sabe de tudo, meu filho. Um dia vai saber. A porta bateu atrás dela, o som ecoando na rua quieta. Enquanto o vento frio cortava seu rosto, Lúcia apertou a bolsa contra o peito. Dentro dela, guardado entre papéis amassados, estava o segredo que ninguém imaginava. Dona Clara não tinha só morrido. Ela tinha deixado para Lúcia uma herança de R$6 milhões. E João, aquele filho que ela salvou da morte, acabara de abrir a porta para algo que ele nunca poderia desfazer. A noite caía sobre a Vila Madalena, e as luzes dos postes piscavam, lançando sombras tortas na calçada. Lúcia estava sentada num banco de praça, o barulho dos carros na rua Harmonia zumbindo em seus ouvidos. A bolsa surrada repousava no colo, as mãos calejadas apertando o couro como se fosse um escudo. Ela não sabia para onde ir, mas sabia que não podia voltar. Não depois do que João disse.
Não depois de Mariana a encarar como se ela fosse um estorvo. O vento trazia o cheiro de chuva, e Lúcia sentiu um arrepio. Precisava decidir. No dia seguinte, com o sol ainda tímido no céu, ela bateu na porta do sobrado. O som da TV vazava pelas janelas. Uma novela qualquer enchendo o silêncio. João abriu, o rosto ainda carregado da raiva da véspera. "O que você quer agora?" perguntou sem nenhum pingo de calor na voz. "Quero conversar." Lúcia respondeu endireitando os ombros. "Não vou embora assim." Ele hesitou, mas abriu espaço. Dentro, Mariana estava na sala, uma xícara de café na mão, o cabelo preso num coque perfeito. Helena, a mãe dela, estava lá também, sentada no sofá com uma postura de quem manda. O cheiro de café pairava no ar, mas não havia convite para Lúcia se sentar. "Olha, mãe," João começou cruzando os braços. "Se você voltou para pedir desculpas, tudo bem. Mas a gente precisa de ajuda. Mariana tá planejando engravidar e você sabe como é caro." Lúcia respirou fundo, o peito apertado. "Eu vim para ajudar, João. Pensei que podia ficar aqui, cuidar da Mariana na gravidez, ajudar com o bebê." Mariana deu uma risada curta, quase um latido. "Você ajudar com o bebê? Isso não é trocar fralda e fazer mamadeira, Lúcia. É coisa séria, precisa de preparo. Você era empregada. O que sabe disso?" Helena ergueu uma sobrancelha, o tom cortante. "Cuidar de criança é ciência, não é para amador. Já temos tudo planejado. Babá, enfermeira, você pode pagar, claro. Aí sim ajuda." Lúcia sentiu o sangue subir ao rosto. "Pagar? Essa casa onde vocês estão sentados, quem pagou foi eu. Trabalhei anos para tirar vocês do aluguel, pus tudo no nome de vocês para ver vocês felizes. E agora vocês me tratam assim?" João bufou, impaciente. "Você comprou porque quis, mãe. Não te pedi para fazer isso. E agora que eu tô casado, essa casa é minha e da Mariana. Ponto. Se quer ficar, arruma um jeito de ajudar. Você tá em forma ainda, pode trabalhar mais uns 20 anos. 20 anos? Lúcia repetiu, a voz falhando. "Eu tenho 58, João. Trabalhei desde os 15 para te criar. Larguei tudo. Meu casamento, minha vida. E vocês me veem como o quê? Uma máquina de dinheiro?" Mariana jogou o cabelo para trás, os olhos frios. "Você que não soube se planejar. Sem aposentadoria, sem nada. Quer viver de graça aqui? Não rola." Helena se levantou, a voz melíflua, mas venenosa. "Olha, Lúcia, tem uma saída. Conheço uma família rica precisando de cuidadora para um senhor idoso. Salário bom, moradia inclusa. Você já fez isso antes, né? É perfeito." Lúcia congelou. O ar parecia pesado, sufocante. "Vocês querem que eu vá trabalhar de novo? Morar na casa de outro só para mandar dinheiro para vocês? É um ganha-ganha." Mariana disse com um sorriso torto. "Você trabalha, a gente vive." Lúcia olhou para João, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa. Mas ele apenas desviou o olhar, mexendo no celular. O silêncio dele foi o golpe final. Ela apertou os punhos, as unhas cravando na palma da mão. "Essa casa," ela disse, a voz firme apesar do tremor. "Cada tijolo foi pago com o meu suor. Vocês não têm direito de me tratar como lixo." Helena deu de ombros. "Se não quer ajudar, não tem lugar para você aqui." Lúcia virou-se para a porta, o coração batendo como tambor. Antes de sair, parou, os olhos faiscando. "Vocês acham que me conhecem, mas não sabem de nada. E vão descobrir isso do jeito mais duro." A porta bateu e o som ecoou como um trovão. Na rua, a chuva começou a cair, molhando o rosto de Lúcia. Mas ela não chorou. Algo dentro dela tinha mudado. Eles queriam uma serva, mas ela estava prestes a mostrar que era dona de muito mais do que imaginavam. Amanhã nos jardins cheirava de asfalto quente e flores caras, o tipo de bairro onde o som dos carros importados se misturava ao canto discreto dos pássaros, nas árvores bem podadas. Lúcia caminhava pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, o vestido simples contrastando com as vitrines reluzentes. Na bolsa surrada, o peso de um segredo. 6 milhões de reais, herança de Dona Clara, a mulher que a tratou como família quando ninguém mais o fez. Ela parou diante de uma imobiliária chique, o vidro espelhado refletindo seu rosto cansado, mas determinado. Hoje, ela não seria a empregada. Hoje, ela seria a dona. Dentro, o ar-condicionado gelava a pele, e o cheiro de couro novo dos sofás enchia o ambiente. Uma jovem de sorriso tímido, Ana, aproximou-se. "Bom dia, senhora. Quer conhecer os imóveis?" Lúcia concordou, os olhos fixos nos modelos em miniatura de casas que custavam mais do que ela já sonhara ganhar na vida. Mas antes que Ana pudesse guiá-la, uma voz cortante atravessou o salão. "Quem deixou essa mulher entrar aqui?" Lúcia virou-se. Clara, a sobrinha de Helena, avançava com passos firmes, os saltos ecoando no mármore.
O cabelo loiro caía em ondas perfeitas, e o desprezo em seus olhos era afiado como uma lâmina. Lúcia, o que você tá fazendo num lugar desses? Veio tomar café grátis? Ela riu, alto o suficiente para atrair olhares curiosos dos outros clientes. Quero ver uma casa. Lúcia respondeu, a voz calma, mas firme como pedra. Clara cruzou os braços, o sorriso torto. Você? Uma empregada? Não me faz rir. Isso aqui é para quem tem dinheiro de verdade, não para quem limpa chão. O salão ficou silencioso, os sussurros dos curiosos crescendo como um zumbido. Ana tentou intervir. Eu posso mostrar para ela, Clara, mas foi empurrada para o lado. Fica quieta, novata. Segurança, tira essa mulher daqui. Lúcia ergueu a mão parando os guardas que se aproximavam. Eu vim comprar. Cadê o gerente? Sua voz tinha um tom que ninguém esperava. Uma força que fez Clara hesitar por um segundo. Um homem jovem, Alex, surgiu, o terno impecável e o sorriso profissional. Algum problema, senhora? Quero uma casa, tenho como pagar, Lúcia disse, tirando um envelope da bolsa. Clara arrancou o papel das mãos dela, abrindo-o com um gesto teatral. 2 milhões de reais? Tá brincando, né? Isso é falso. Eu conheço essa mulher, ela é uma faxineira, gritou, a voz ecoando no salão. Alex franziu a testa, mas Lúcia não se abalou. Pegou o celular, abriu o aplicativo do banco e virou a tela para eles. O saldo brilhou. 6 milhões de reais. Um suspiro coletivo escapou da multidão. Ana, ao lado, murmurou. Meu Deus. Clara ficou pálida, o rosto passando de vermelho a branco em segundos. Isso é montagem. Gaguejou. Clara, chega. Alex cortou, o tom grave. Senhora, me desculpe. Vou chamar nosso melhor gerente. Lúcia balançou a cabeça. Não, quero a Ana. Ela me tratou bem. Ana arregalou os olhos, o rosto iluminado de surpresa. Eu? Mas eu sou nova aqui. Quero você. Lúcia insistiu, apontando para o modelo de uma mansão com jardim amplo e janelas altas. Essa vou levar. Ana quase tropeçou de excitação. Sério? Vamos assinar agora. Enquanto caminhavam para a sala de contratos, Clara ficou para trás, os punhos cerrados, murmurando. Uma empregada metida à besta. Lúcia assinou o contrato sem hesitar. O barulho da caneta no papel como um trovão em seu peito. Mas então, virou-se para Alex. Quero outra. Uma para morar, outra para investir. E quero que cuidem dessa funcionária aí, disse apontando para Clara. Alex ficou sério. Clara, peça desculpas. Agora. Desculpas? Ela é uma faxineira que deve ter enganado alguém. Clara explodiu, os olhos faiscando. Lúcia a encarou fria. Meu filho já disse que você só vendeu casas porque dormiu com clientes, é verdade? O salão prendeu o fôlego. Clara tremia. Isso é mentira. Mas Alex a cortou. Você tá demitida. Segurança. Agora. Enquanto Clara era arrastada para fora, gritando, Lúcia assinou o segundo contrato. Ana, ao seu lado, sussurrou. Você mudou minha vida hoje. Lúcia sorriu, mas o celular vibrou no bolso. Era João. Mãe, o que você fez com a família da Mariana? A voz dele tremia de raiva. Ela desligou sem responder. Eles queriam guerra? Que viessem. A noite em São Paulo era um mar de luzes piscando. O barulho dos carros na Avenida Paulista invadindo o quarto de hotel onde Lúcia se instalara. O cheiro de lençóis limpos e o som abafado da TV contrastavam com o caos que fervia dentro dela. Sentada na cama, o celular na mão, ela assistia à live de João em um aplicativo de vídeos. O título piscava na tela. Minha mãe me abandonou. Ele chorava, o rosto vermelho, a voz embargada. Ela me deixou sozinho, nunca me ajudou. Agora tá rica e me ignora. Os comentários explodiam. Que mãe horrível. Coitado dele. Lúcia sentiu o estômago revirar. Cada palavra era uma facada, mas não de tristeza, de raiva. Ele mentia descaradamente, e o mundo comprava. Ela abriu o notebook, o brilho da tela iluminando seus olhos cansados. Se é assim que você quer jogar, João, eu vou te mostrar a verdade, murmurou criando um perfil no aplicativo. Então começou uma live com o título. Então, essa é a mãe que abandonou o João. Primeiro, ela entrou na live dele. Doou 5 mil reais de uma vez. O nome dela aparecendo em letras grandes na tela. Os comentários enlouqueceram. Quem é essa? Tá zoando ele? Então ela mandou a mensagem. Oi, gente. Eu sou a mãe horrível do João. Querem saber a verdade? Vem pro meu canal. Tô dando 50 mil reais em prêmios. Em segundos, milhares pularam para a live dela. O contador subindo como foguete. Lúcia ligou a câmera. O rosto firme. O cabelo grisalho caindo sobre os ombros. Eu cortei o João da minha vida, sim. Mas não porque sou fria. Porque ele me esgotou. Ela respirou fundo, o peito apertado.
Quando herdei 6 milhões de reais da minha patroa, Dona Clara, quis dar tudo para ele e para Mariana. Mas sabe o que eles fizeram? Me chamaram de parasita e me botaram para fora da casa que eu comprei para eles. Ela mostrou o documento da herança, o papel digitalizado tremendo na tela. Isso é real, legal, meu. Os comentários explodiram. Caramba, 6 milhões de reais? Ela é fera. Mas alguns duvidaram. Mãe não abandona filho assim, tá estranho. Lúcia respondeu, os olhos faiscando. Filho? Eu criei ele sozinho desde 1 ano. Paguei escola, hospital, casa. E ele me tratou como lixo. Querem ouvir ele me humilhando. Ela abriu um áudio, capturado por um sistema de segurança. A voz de João ecoou. Mãe, arruma um emprego de cuidadora para um velho rico. A gente precisa do dinheiro. O silêncio na live foi ensurdecedor, seguido por uma enxurrada de comentários. Que nojo. Ele é um monstro. Você fez certo, rainha. Lúcia sorriu amarga. Isso é só o começo. Porque o João não é nem meu filho de sangue. Os comentários viraram um mar de pontos de interrogação. Ela continuou, a voz firme como nunca. Eu adotei ele. Um bebê jogado numa lixeira em São Bernardo do Campo, com o coração quase parando. Larguei meu marido, minha vida para salvar ele. E agora ele me pinta como vilã. Ela subiu fotos, contas de hospital, recibos de escola, a certidão de adoção. O público pirou. Isso é amor de verdade, ele é um ingrato. Alguém escreveu, denuncia ele. Lúcia viu a live de João ao fundo. Ele gritava, pálido. Ela tá mentindo. Se eu não sou filho dela, por que ela me salvou? Me manipulou a vida toda. Os seguidores dele começaram a migrar, enchendo os comentários dela com apoio. Lúcia olhou para a câmera, o coração acelerado. Eu salvei ele por amor. Mas amor não é escravidão. Ele quis meu dinheiro, não minha presença. Ela desligou a live, o silêncio do quarto a envolvendo. Mas o celular vibrou. Era João, a voz trêmula. Se eu não sou seu filho, por que me salvou? Me explica isso. Lúcia desligou, os olhos fixos na cidade lá fora. Ele queria respostas? Ela tinha uma que ele nunca esperaria. E ia doer mais do que qualquer live. A chuva tamborilava nas janelas do hotel na Avenida Ipiranga, o som abafado misturando-se ao zumbido do ar-condicionado. Lúcia estava sentada na poltrona, o celular na mão, o brilho da tela refletindo em seus olhos cansados. A live ainda ecoava em sua mente. As palavras de João cortando como navalha. Se eu não sou seu filho, por que me salvou? Ela respirou fundo. O cheiro de café frio da bandeja ao lado enchendo o ar. O peso de 30 anos parecia esmagá-la, mas havia uma leveza nova ali. Um fio de liberdade que ela começava a agarrar. O telefone tocou, quebrando o silêncio. Era Roberto. A voz grave e hesitante do outro lado. Lúcia, é o Roberto. Faz tempo, né? Olha, o João me procurou. Chorou. Pediu para eu te convencer a voltar. Eu disse que não sou pai dele. Até fiz um teste de DNA para provar. Mas ele tá insistindo que você é a mãe dele. A única que ele tem. Lúcia apertou o aparelho, os dedos tremendo. Ele te procurou? Depois de tudo, a imagem de Roberto, o homem que a abandonou por não querer um filho adotivo, voltou como um soco. O que ele queria de você? Não sei direito. Roberto respondeu, o tom distante. Ele tá perdido, Lúcia. Mas eu não contei a verdade toda como prometi. Não disse que ele foi achado numa lixeira. Isso é com você. Ele fez uma pausa. Você tá bem? Melhor do que nunca. Ela disse seca e desligou. O passado batia à porta, mas ela não ia abrir. Não para Roberto, não para João. Ela pegou o notebook e abriu os documentos do processo que seu advogado preparara. Difamação, assédio, danos morais. A live de João tinha ido longe demais e agora ele pagaria. Literalmente. Dias depois, o tribunal no centro de São Paulo cheirava a madeira velha e papel empoeirado. Lúcia sentou-se ao lado do advogado, o terno dele impecável contrastando com seu vestido simples. João estava do outro lado, os olhos fundos, o cabelo desgrenhado. Ele não olhou para ela, mas ela o encarou, firme, enquanto o juiz lia a sentença. O réu é condenado a indenizar a autora em 100 mil reais por danos morais, além de cobrir custas judiciais. Fica proibido de mencioná-la em qualquer plataforma sob pena de multa. João levantou-se, os punhos cerrados. Isso é injusto. Ela me abandonou. O juiz bateu o martelo e o som ecoou como um ponto final. Lúcia saiu do tribunal, o ar úmido da rua enchendo seus pulmões. Livre. Mas quando chegou ao hotel, o celular vibrou. Uma mensagem de João. Você ganhou, mas eu não vou desistir. Você me deve para sempre. Ela bloqueou o número, o coração acelerado. Sentou-se na cama, as mãos no rosto, e deixou as lágrimas caírem pela primeira vez em semanas. Não por ele,
mas por ela mesma. Pelos anos que deu, pelo amor que jogaram fora. Então respirou fundo e se levantou. Olhou-se no espelho, os olhos vermelhos mas vivos. Eu adotei ele, sussurrou. Salvei ele de uma lixeira em São Bernardo. Larguei tudo, e não me arrependo. Mas agora sou eu que importo. O celular tocou de novo. Era o advogado. Lúcia, temos uma audiência para recuperar a casa. Quer ir em frente? Ela sorriu, amarga. Quero, e quero tudo que é meu. Enquanto desligava, um pensamento a atravessou. João não desistiria fácil, mas ela estava pronta. O sol da tarde dourava as ruas dos jardins, mas Lúcia mal notava. Estava na varanda da mansão que comprara, o cheiro de jasmim do jardim subindo até ela. O celular vibrou e a voz de Ana, a corretora, tremia do outro lado. Lúcia, eu sei que você é boa pessoa. Não liga pro que estão falando por aí, tá? Falando o quê? Lúcia perguntou, o coração apertando. Ana hesitou. O João, ele tá nas ruas fazendo vídeos, tá um caos. Lúcia desligou e abriu o aplicativo de vídeos. Lá estava ele, sentado na calçada da Avenida Faria Lima, o rosto sujo, os olhos vagos. Minha mãe me abandonou, dizia, a voz rouca, enquanto comia um pedaço de pão mofado. Ela tá rica, e eu aqui. O vídeo tinha milhões de views, os comentários divididos entre pena e ódio. Ela fechou o aplicativo, o estômago revirando. Não era satisfação que sentia, nem raiva. Era um vazio estranho, como se o João que ela conhecera tivesse morrido ali, naquele canto de rua. Mas o passado não a deixava em paz. Dias depois estava no cartório, o cheiro de tinta fresca no ar, assinando os papéis que devolviam a casa da Vila Madalena. O advogado sorriu. Parabéns, Lúcia, é sua de novo. Ela concordou, mas o peso da vitória era agridoce. Ao entrar na casa, o silêncio a envolveu. As cortinas velhas ainda estavam lá, o chão rangendo sob seus pés. Ela passou a mão na parede, lembrando das noites costurando para apagar cada tijolo. Sentou-se no sofá, o mesmo onde João a expulsara, e fechou os olhos. O som de passos a fez abrir os olhos de novo. Mariana entrou, o rosto pálido, uma pasta na mão. Lúcia, eu vim trazer isso. Assinei o divórcio. O João tá acabado, não aguento mais. Lúcia pegou os papéis, surpresa. Você tá bem? Perguntou quase por reflexo. Mariana riu, seca. Não, mas vou ficar. Ele nunca me valorizou, assim como não te valorizou. Ela saiu e Lúcia ficou ali, o silêncio voltando como um velho amigo. Semanas depois, decidiu vender as 2 mansões dos jardins. O mercado estava em alta e ela embolsou um lucro gordo. Com o dinheiro comprou um chalé em Campos do Jordão. O ar frio e o cheiro de pinheiros invadindo a nova casa. Pela primeira vez, sentiu o chão firme sob os pés. Mas enquanto arrumava as malas, o porteiro entregou um bilhete. Um cara deixou isso no portão. Era de João. Você acha que acabou? Eu sei onde você tá. Lúcia amassou o papel, o coração disparado. Ele não pararia, mas ela sim. Olhou para o chalé, o futuro à sua frente, e murmurou. Vem, João, tenta. O que ela não sabia era que ele já estava mais perto do que imaginava. O ar em Campos do Jordão era cortante, carregado do cheiro doce de lavanda e do som suave das folhas balançando ao vento. Lúcia estava na varanda do chalé, uma xícara de café quente nas mãos, o vapor subindo em espirais. O sol da manhã pintava a paisagem da serra ao longe, e pela primeira vez em anos, ela ouvia o próprio silêncio. Não havia gritos, nem demandas, nem o peso de um filho que nunca a viu de verdade. Só o som do vento e o calor da cerâmica contra suas palmas calejadas. Dentro, o chalé era simples, mas vivo. A tela no cavalete exibia um esboço de rosas, as tintas ainda frescas, o cheiro de óleo misturando-se ao aroma do café. O piano, comprado no impulso, repousava no canto, as teclas brilhando sob a luz que entrava pela janela. Ela sentou-se ali, os dedos deslizando sobre as notas de uma melodia antiga, o som enchendo o espaço como um abraço. Era paz, era dela. Dias depois, num café na vila, encontrou uma amiga antiga, Teresa. O lugar cheirava a pão quente, o burburinho das conversas aquecendo o ar. Sabe do João? Teresa perguntou casual, mexendo o açúcar no copo. Dizem que foi pra Argentina. Tá sempre online falando que tá livre, leve. Lúcia sorriu. Que bom pra ele. Mas à noite, por curiosidade, ela buscou o nome dele. O vídeo que encontrou a fez congelar. João, magro e desleixado, comia pão mofado numa rua gelada. Os olhos vazios, um sorriso torto surgindo e sumindo. Ele ria, depois chorava, o som rouco cortando o ar. Minha mãe me jogou fora, dizia, a voz quebrada. Os comentários eram cruéis.
Ele teve o que mereceu. Lúcia fechou o laptop, o coração quieto. Não havia mais raiva, só um eco distante. Semanas depois, enquanto pintava no jardim, Teresa voltou. Você se arrepende de ter adotado ele? Lúcia parou o pincel, o vermelho da tinta pingando na grama. Olhou para a serra, as árvores balançando ao vento. Não, disse suave. Eu salvei ele. Mas me arrependi de não me salvar antes. Aprendi tarde que bondade não é se destruir em favor de outra pessoa. Ela voltou ao piano, as notas fluindo livres. O vento entrou pela janela, levando o som para o mundo. Pela primeira vez, Lúcia pertencia a si mesma. E isso ela sabia, ninguém tiraria mais dela.